Começa agora. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o rego é total. Pula pela janela pro ponte é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na água, vou me acabar. Quando chega na água, jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ter de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ter de placa, eu quero ver gol. Olá, boa noite pra você ligado na Rádio FMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou também pelo fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com o Rapa, Eu Quero Ver Gol. O time ganhar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ter de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Agora são 6 horas e 10 minutos e você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. Você pode conferir os programas desse ano que já foram ao ar no nosso canal do YouTube, Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a Rádio FMG Educativa e também o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, representando o grupo aqui hoje, o TJ, o Gino, o Tio Pio e também o Luciano. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui também sempre com a gente, nosso artilheiro Anderson Cunha e participando com a gente, que já é da casa aqui do GFUT, Velber Super 8, valeu Velber, mais uma vez aqui com a gente, os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e Thiago França com coordenação de Judson Porto, e você continue com a gente, estamos apenas começando. Hoje tem matéria de Pedro Dias sobre a passagem da Taça Libertadores aqui por BH. Vamos destacar as partidas decisivas de Atlético e Cruzeiro. Tem hat-trick, charge sonora, os quadros produzidos pelo GFUT e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 13 de maio, que está só começando. Salve, salve Robinho, salve, salve Adriano, salve, salve Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Cicinho, salve, salve Dida. meu time de botão. A gente começa com o meu time de botão do Luciano. O que você preparou pra gente, Luciano? Então, boa noite pra quem é de boa noite. Um beijo pra minha meninada Santa Luzia, Contagem, os coleguinhas aí também. Hoje, pensando um pouco aí no time vice-campeão aí desse ano, né? Eu preparei um time de botão sobre um time, aspas, um time do interior de Minas Gerais, né? Que é o Siderúrgica de 37, né? Esse time é o seguinte, esse time é da cidade de Sabará, cidade linda de morrer, né? Cidade onde mora a família da minha digníssima futura esposa, né? E linda de viver também, né? E tô aí trazendo aí esse time que voltou às atividades profissionais aí, né? No ano de 2007, mas infelizmente sem muito sucesso, tá lá precisando de uma moral, mas disso eu falo um pouquinho no final. O clube foi fundado em 1930, né? E aí, bem ao encontro, bem aos moldes, né, de alguns clubes do início do século XX, né? Como lá no Rio de Janeiro, o América, Gino? Bangu. América Bangu, aqui em Minas Gerais, o Vila Nova, né? Bem nesse sentido, né? Ou seja, clubes que tiveram uma relação muito fechada com o setor industrial, né? Aí no caso a indústria metalúrgica, né? Da metalurgia, né?
E aí... de base Operários. Isso. Aí sim um clube de origem, de origem popular, eu diria, né? Teve o Metaluzina também. Metaluzina de Barão de Cocais, né? Que pode aparecer aqui um dia. Eu acho que ia ser legal. E aí, 7 anos após a fundação, o clube já teve um feito muito interessante, que foi o título de campeão mineiro, né? No ano de 37. O torneio teve apenas, olha só que interessante, 6 participantes. Eram Palestra, o atual Cruzeiro, o Atlético, o América, o Vila Nova de Nova Lima, o Siderúrgica e o Retiro. Olha que interessante, o time também da cidade de Nova Lima. Nova Lima era potência à época, né? Olha só que interessante, com 2 clubes, né, disputando o campeonato. E aí, a disputa no sistema de pontos corridos, né, a primeira fase, classificando os 2 melhores, aí pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, e os 2 melhores classificando, né, no caso, Vila Nova e o Siderúrgica jogando as finais. O primeiro jogo, o Siderúrgica perdeu para o Vila lá no Alçapão, né, do Bonfim, por 3-1, e venceu os 2 jogos seguintes na Praia do Ó, que é o estádio do Siderúrgica, por 3-0 e 1-0. E aqui um adendo: a avó da minha futura esposa, da minha pretinha Jaqueline, conta que o pau cantava nesses encontros entre Vila Nova e Siderúrgica, né? Clássico. Assim... Só para ilustrar isso, meu avô foi diretor de futebol do Vila, mais ou menos um pouco depois disso. E ele chegou a perder, teve um problema no estômago com uma pedrada, porque você entrou no lugar, você não tinha como sair, a saída era uma só, né? Exatamente. E aí esse estádio, ele tá bem pertinho, e aí é muito interessante, porque o estádio tá ao lado da Belgo Mineira ali, né? Que agora é a ArcelorMittal, se não me engano, mas não vou ficar fazendo propaganda não. Mas tá bem ao lado ali, né? E aí, cara, eu ainda vou estudar esse time, cara. Eu ficava falando isso na graduação, né? Mas enfim, eu tô devendo isso, né? Na beira do rio. Você fugir de lá, tipo, e aí, um estádio assim, mítico, assim, ele é pequenininho, 5.000 pessoas, mas um estádio mítico, assim, né? Eu fui lá uma vez, eu entrei e fiquei assim, de cara. Eu também já fui lá com o meu tio. Logo depois que eu tirei carteira, falou, vamos passear em Sabará. A primeira coisa que ele fez foi, ali é no campo do Siderúrgica ali. Ele veio me mostrar onde é o estádio Siderúrgica. Muito bacana. Exatamente. Então, olha só, pra fechar, olha só que interessante, né? O time base do Siderúrgica de 1937, né? Era Tonho, Rômulo, Januzzi, Ferreira, Chico Preto, Mascote, Paulo Florencio, Moraes, Geraldo Rebelo, Chiquinho, Arlindo e Princesa. E olha só que interessante, o Siderúrgica tinham 2 técnicos, né? Era o Tonheca e o Capitão. Cara, o time de 1937. Esse time de 37 aí tem uma figura que é uma lenda assim nas histórias da minha família, principalmente quando minha avó tava viva, que é o Chico Preto. Devia ser um cara de personalidade muito forte. Porque eu lembro da minha avó contando uma história uma vez que um menino tinha mexido com o Chico Preto, tinha feito alguma piada geralmente em tom racista. Ele desceu do ônibus e correu atrás do menino pra arrebentar o menino. E a minha bisavó, que teve que salvar a vida do menino, porque senão o Chico Preto teria quebrado ele em várias partes. É por aí. E aí tem algo muito interessante. O Siderúrgica foi campeão novamente no ano de 1965, né? E aí, parece que tiveram algumas dívidas, e aí também por conta a retirada de investimentos da Belgo, né? O departamento profissional ele foi finalizado em 67. E aí o que acontece? Parece que por conta do desenvolvimento industrial, eu não sei se em cenário nacional, mas eu acho que tem outras coisas aí por trás aí que eu não sei. Algum dia eu tô querendo investigar isso aí. Tem algo muito interessante que pode ficar aí para um outro meu time de botão. Até porque esse é um time que foi treinado pelo Mítico e o Strick, né? O time de 65 ele foi treinado pelo Strick. E daria um outro meu time de botão. E meu tio, ele sabe esse time do Siderúrgica de 65 de qual é salteado, né? É só uma curiosidade, a gente tem que pesquisar pra saber, mas é uma das pouquíssimas finais do Mineiro que não tinha time da capital envolvido, né? América, Cruzeiro, Palestra ou Atlético. Que foi
Siderúrgica e Vila. Exatamente. Só justificando que são só 6 times, que são todos da região metropolitana. Exatamente. Era muito difícil. Era muito mais difícil. Então aí, isso é algo que a gente pode investigar. Acho que tem uma relação aí também entre trabalhadores, homens negros, ocupando um clube em uma cidade eminentemente negra. Então assim, tem uns pontos interessantes que eu tô doido pra investigar isso aí. Eu não sei quando isso vai acontecer não. Mas esse aí, meu velho, foi o meu time de botão. E aí mesmo, né? Eu acho que tem gente aí na velha guarda que tem esse time lá guardadinho lá na bolsa, lá no time de botão. Então é isso. Salve, salve Siderúrgica, que precisa ser melhor cuidado. Ou seja, nem sempre título é sinônimo de sucesso para os clubes do interior. Tem algo, existem coisas que estão para além disso. Então é isso. Valeu, Luciano. Agora 6 horas e 18 minutos. Esse foi o meu time de botão. E a gente agora fica com reportagem. Futebol. Uma réplica da taça da Copa Libertadores esteve exposta no Boulevard Shopping em uma campanha da Bridgestone, patrocinadora do campeonato. Torcedores e visitantes que estiveram lá tiveram fotos, compartilharam suas experiências. Lucas Melo, cruzeirense apaixonado, conta da emoção. Eu tava andando aqui e aí por coincidência eu vi o banner da Bridgestone e falei assim, mas a Bridgestone aqui... Aí a mulher tirou o pano que tava envolvendo a taça e a sensação foi maravilhosa. Aí eu fui, tirei a foto e aí hoje eu voltei aqui com a camisa do time do coração pra tirar a foto do lado, né? Ver se dá uma sorte a mais aí pro time. A taça também levantou reflexões entre os visitantes. A atleticana Sharon, de 21 anos, comenta: olha, não que seja fraco, mas depois da Copa, assim, que o Brasil perdeu, teve aquele negócio, todo mundo fica assim, ai, não é mais nada. Porque no Brasil, enquanto você tá ganhando, isso é ótimo, mas quando você perde, isso é o pior de tudo, entendeu? Infelizmente é assim. Então, quando você ganha um título, igual tem a Libertadores mesmo, é bom. Levanta a moral de todo mundo fica feliz. Mesmo que tenha as brigas e que essas coisas de torcida, é bom, entendeu? Pro Brasil em geral. Também foi um espaço para confraternização, onde torcedores rivais comentaram o bom momento do futebol mineiro. Uma coisa que eu acho muito interessante é esse momento do futebol de Minas, né? Com os times da Argentina, do Uruguai, temendo tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Eu acho que isso é bacana pra gente aqui de Minas. O cruzeirense Leonardo e o atleticano Plínio falaram da rivalidade dos times mineiros. Eu acho que acaba sendo, eu acho que tem essa rivalidade sim, mas eu acho que eu pelo menos levo essa rivalidade mais na brincadeira e também mais no respeito. Eu acho que no final das contas, tanto esses últimos títulos do Atlético, Copa do Brasil, mesmo em cima do Cruzeiro, mas a Recopa, a Libertadores e o bicampeonato do Cruzeiro, colocou o futebol de Minas em evidência total, realmente. Você vê até a mídia de São Paulo, do Rio, às vezes tentando fazer algumas brincadeiras com o futebol mineiro, mas a gente está mostrando isso com títulos, com os times em evidência. Eu acho que isso que é bacana. Acho que a rivalidade, assim, tem que ser sadia, com respeito, vandalismo, quebradeira, isso aí não leva a nada, né? Pedro Dias para a Rádio FMG Educativa. Futebol. Tá aí a reportagem de Pedro Dias, aí sobre a passagem da Taça Libertadores aqui por BH. Agora 6 horas e 21 minutos, vamos seguindo. Hat-trick. Hora do nosso artilheiro Anderson Cunha. O que você preparou pra gente hoje, Anderson? Pois é, o primeiro assunto que eu trouxe aqui pra gente foi uma coisa interessante. Eu me lembrei assim, de um certo presidente, de um certo clube mineiro, né, TJ? A gente andou conversando aqui. Nossas conversas. Vocês vão entender daqui a pouco. Em breve. O Palmeiras recentemente publicou seu balanço e nele consta o seguinte: o Paulo Nobre, o atual presidente, terá direito a 10% de todas as receitas do clube. E isso foi uma solução que eles arrumaram para o Paulo Nobre receber os 105 milhões que ainda estão devendo para ele, né? O Palmeiras deve a ele por empréstimo para comprar jogador. O jornal Lance explicou que a dívida era maior, já que 43 milhões foram pagos com passe de jogador. Esse dinheiro que ele emprestou é aquela coisa, né? Vocês estão lembrando, né? Que eu estou falando, né? O presidente do BMG emprestando dinheiro para o presidente do Atlético. É uma coisa que não existe. Uma velha prática, né? E não é exclusividade, não.
Mas isso foi para contratar ainda, lá na primeira gestão dele, Leandro, Mendieta, Tóbio, o Mush, o Alione e o Cristaldo. Ele foi reeleito, né? E fica até 2016. E o pagamento vai ser feito através do fundo de investimento que ele administra, junto com o Banco Votorantim. Para se ter uma ideia... Coincidências. Para se ter uma ideia, a arrecadação esse ano foi de do ano passado, foi de 244 milhões. Se fosse mantida essa arrecadação, ele receberia tudo, o empréstimo total até 2020, incluindo os juros. Só que se a gente for lembrar, o Palmeiras foi o clube que mais ampliou sócio torcedor em função até da inauguração do seu estádio. Também está tendo uma renda maior no estádio. E depois de muito tempo passou até anúncio de camisa no valor de 50 milhões. Então a estimativa é que ele receba o dinheirinho dele muito rápido, né? Agora, uma loucura é que esse empréstimo, essa dívida foi feita para a contratação desses jogadores que você citou e que hoje mas nenhum deles vingou no Palmeiras, né? Não. Nenhum deles vingou no Palmeiras. Se eu não me engano, o único que tá no elenco, se eu não me engano, que tá jogando é o Cristaldo. Cristaldo, só. Sim. E assim, um adendo. Parece algo que eu vi um prefeito de uma certa cidade da região metropolitana fazendo. Pronto, falei. Tá bom, é isso também. Esse caso do presidente do Palmeiras, eu lembrei do episódio do Chaves que ele vende churros pra ele mesmo. Boa. Bom, aí, assim, dando sequência, né, o calendário esportivo agora de 2015 vai estar repleto de evento, né? A gente tem o Mundial Masculino Sub-20, a Copa América, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, tudo esse ano. O futebol nos Jogos Pan-Americanos e o Mundial Masculino Sub-17 no final do ano. Um adendo pequenininho, saiu ou vai sair o álbum de figurinha da Copa do Mundo, cara, de futebol feminino. Eu vou comprar, vou colecionar. E esse eu vou fechar. Já saiu da Copa América. E esse eu vou fechar, eu não quero saber dos homens, não. Bom, então, contagiado por isso, eu trouxe dois assuntos, né, os dois próximos. Um é o Copa América, né? Que é uma coisa interessante. Semana passada, o Dunga convocou os 23 jogadores que vão integrar a seleção brasileira, né, que disputam. E depois, uns 2 ou 3 dias depois, ele convocou mais 7 nomes, que são aqueles reservas, né, na lista, no impedimento de algum daqueles lá. Para a alegria dos técnicos brasileiros, né, na lista geral dos 30 nomes, só 6 atuam no Brasil. Sendo que desses 6, só 4, que é o Jefferson, o Marcelo Groi, né, que são os goleiros, né, do Botafogo e do Grêmio, o Elias, volante do Corinthians, e o atacante Robinho, esses são da seleção, vão nos 23. Ainda teve o zagueiro Gil e o Leandro Damião do Cruzeiro, que estão nessa lista de reserva. Então foram só 7, com poucos times. Em compensação, a alegria durou pouco, né? Já que as outras seleções sul-americanas, e o Brasil agora conta com tanto jogador de fora, né? Chamaram 10 atletas dos clubes brasileiros. Então, no Chile, já foi o Mino, que, graças a Deus, foi convocado. O Arangues. Que maldade! O Arangues e o Valdívia, né? É verdade. Na seleção uruguaia, o Martin Silva do Vasco, de Arrascaeta, do Cruzeiro. Na Colômbia, Armeiro do Flamengo e o Valência do Santos. E ainda o equatoriano Eraso, do Grêmio, o paraguaio Cáceres, do Flamengo, e o peruano Paulo Guerreiro, do Corinthians. Peraí. Armeiro, aquele armeiro? Armeiration, da Armeiration, tá no Flamengo. Pois é. Então, dessa lista, os times, né, que vão ser mais prejudicados, porque vão ter 2 jogadores, é Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e Santos. Eu acho que o Corinthians tem um desfalque sério, que é o Elias, que joga muito bem, e o Guerreiro, que tem jogado muito bem. Lembrando que a 44ª Copa América acontece de 11 de junho a 4 de julho, no Chile. O Brasil estreia contra o Peru no dia 14 e no grupo C ainda tem Colômbia e Venezuela. O outro assunto que eu trouxe já é sobre o Mundial Sub-20, que acontece um pouquinho antes, né? Agora final de maio, início de junho. Essa próxima competição vai ser na Nova Zelândia. Os meninos, já com exceção de 2 do São Paulo, né? Que o Cruzeiro marcou toca também, não inscreveu o Judivan, e o São Paulo, em compensação, inscreveu o menino lá, o Lucão, né, o zagueiro. E o Bosquilha? É o Bosquilha? Bosquilha. Então os dois estarão hoje em campo, né, liberados pela CBF. Mas os meninos já estão em Atibaia. Vão ficar lá até o dia 28, quando eles vão até o dia 16, quando eles vão para a Austrália, para a segunda parte do treinamento, e no dia 28 eles embarcam para Nova Zelândia, quer dizer, é do outro lado. O interessante é que o Brasil estreia na competição contra a Nigéria
Aí lá na matéria tá assim, no dia 1º de junho às 13 horas, só que é o horário de lá, então na verdade é 22 horas no dia 31 de maio. É um dia, né, pra gente. Bom, e o evento que eu acho que foi interessante foi o Galo ser demitido, né, assim, às vésperas, né, foi demitido semana passada e quem assumiu o posto foi o Rogério Micali, que desfalcou as categorias de base do Atlético, né, já está lá há 6 anos, um ótimo técnico com conquistas importantes. Ele comandará a seleção no Mundial Sub-20 e nos Jogos Pan-Americanos. E o Dunga fica pelas Olimpíadas, né? E você sabe qual foi a demissão, o motivo da demissão do Galo? Foi porque ele fez a convocação sem escutar provavelmente o Dunga, o presidente da federação e tudo mais, porque lá tem que haver integração. E o mais estranho é que ele deixou 2 caras que têm um marketing assim, ferrinho atrás deles, que é o Gabigol do Santos, né, que desde os 15 anos já é o menino revelação, já é o futuro Neymar, e o Gerson do Fluminense, que realmente são 2 bons valores, né, mas que movimentam dinheiro. E a gente sabe do poder do Fluminense ainda, né? Sim. Eu acho o Gabigol um foguete molhado sem tamanho, cara. Agora, essa ideia da integração da hierárquica da CBF, será que é de cima para baixo também, de baixo para cima? Porque quando o Dunga convoca, será que ele escutava o Galo, né? Pois é. Cara, uma frase só, bicho. Gol da Alemanha. Bom, é bom falar que apesar dessa modificação em cima da hora, ninguém foi desconvocado ou reconvocado. O único que perdeu a posição foi o Matheus Biteco do Grêmio, o volante que está machucado, e ninguém foi chamado para o lugar dele. Esse é bom. Esse menino do Grêmio é bom. Hoje é o que eu trouxe pra gente. Valeu, Anderson, pelo hat-trick de hoje. Agora são 6 horas e 29 minutos, um rápido intervalo, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio não, Lulante, desliga não. Porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Que cara é essa? Ligaram do hospital, disseram que o banco de sangue tá vazio e meu tio precisa de doador o mais rápido possível. E ninguém apareceu? Ainda não, e se ninguém aparecer, ele pode até... A doação de sangue é rápida e segura. O candidato passa por uma avaliação médica e o material utilizado é descartável. Não há risco de contrair doenças. Muitas vidas podem ser salvas com este pequeno ato de solidariedade. Pense nisso. Informe-se no Hemominas. O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda. Você está ouvindo Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. 6 horas e 30 minutos, de volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante, ao vivo pela rádio FMG Educativa 104,5 FM. E agora a gente vai para aquele quadro, né, que começou há poucas semanas aqui no nosso programa, o Pelada Acadêmica, que a gente ainda não tem vinheta, né, vamos ter em breve. Foi enviado pela Sara. Gino vai fazer as honras aqui pra gente. Então, Rafa, boa noite ouvintes do Óbvio aí. E um salve a Sara, que mesmo na correria aí pra mudança pra Argentina, conseguiu produzir o quadro e obviamente tem a ver até com esse contexto de mudança dela, vocês vão entender. E exatamente sobre isso vamos falar de um interessante livro hoje na Pelada Acadêmica, que conta a história do futebol de nossos hermanos argentinos, um livro chamado História Social del Fútbol, del Amateurismo a la Profissionalización, escrito pelo historiador Julio Friedenberg. Como o próprio nome do livro sugere, né, a obra é bastante abrangente. Trata dos primeiros anos do futebol na Argentina, em meados do século XIX, momento em que foi amplamente influenciado pela presença inglesa no país, e percorre as grandes transformações ocorridas no decorrer do século XX. Uma história um pouco parecida com o contexto brasileiro, mas que guarda suas particularidades. Eu particularmente li o livro e eu posso garantir que vale a pena para quem curte história do futebol, para entender o contexto de formação do universo futebolístico na Argentina, que guarda muitas semelhanças, mas também muitas dessemelhanças, assim. Então esse exercício de aproximação e afastamento é bem legal, né? Nas palavras do próprio livro, uma pequena sinopse, abre aspas: houve um tempo, os primeiros anos do século XX, em que o futebol não era parte da vida cotidiana da maioria dos argentinos. Se jogava nos colégios ingleses para fomentar a disciplina e informalmente em alguns bairros. Entre essa primeira etapa, em que os campos dos clubes não estavam em sua zona de influência e a efervescência que levou à sua popularização, o futebol se converteu em um espetáculo massivo e os jogadores, inicialmente amadores,
se transformaram em craques que brilhavam na mídia. Fecha aspas. Vale lembrar que o profissionalismo chegou na Argentina um pouco mais cedo que no Brasil, no ano de 31. Haja visto que no Brasil o profissionalismo se efetivou mesmo no ano de 1933, né? E ainda nos dizeres do livro, as seguintes indagações, abre aspas, como se produziu essa transformação formidável que fez com que o esporte crescesse ao ritmo vertiginoso dos bairros portenhos até constituir um universo próprio, caracterizado pelo talento, a destreza e os rituais coletivos. Estas e outras questões são abordadas por Feidenberg e vale a pena conferir. E é interessante que essa é uma das diferenças do futebol argentino para o brasileiro, que é essa coisa do bairro, da ligação dos grandes clubes com os bairros. Sim. Essa identidade mais local e de uma certa passional. Forma, é uma influência inglesa, né? Também. Mas vale a pena, realmente é um livro bem bacana. Também tem a ver um pouco com isso, que é uma coisa que me chama atenção muito no futebol argentino, é a concentração grande de times na capital, né, Buenos Aires, e a concentração grande de torcidas entre Boca e River, da torcida entre Boca e River. Sim. Eu acho que a questão geográfica conta, né? O Brasil é um país de dimensão continental e a Argentina é bem menor, mas também tem muito da identidade cultural do porteio mesmo, né? Guardando aí uma semelhança mais com o espanhol e com a própria influência inglesa também. Pesadamente influência inglesa, né, nesse caso. Ô Sarinha, faz favor pra mim, coloca esse livro aí na sua mala, eu mando dinheiro, não tem problema. Eu quero que você traz pra mim o do Raymond Williamson, mas depois eu te falo. Mas esse eu quero que você traz pra mim. Se ajudar, eu posso antecipar. Antes do livro chegar, eu tenho digitalizado. Lindo, por e-mail. Manda pra eu também. Mas, porque esse é bom pra ter na biblioteca da minha casinha nova lá, exatamente o que eu ia falar. É bom ter o livro. Lá na biblioteca novinha lá, vai ter lá, deixa o melhor. Faz favor, Sarinha. Valeu, pessoal, 6h34. Valeu, né, pela Sara ter mandado o quadro. Valeu, Gino. Legal. Também por fazer aqui o nosso Pelada Acadêmica. Vamos seguindo. Opinião. Hoje é dia do nosso Velber Super 8. O que você preparou pra gente, Velber? Pois é, cara. Na verdade, os meninos já estão rindo aqui porque o pendrive não abriu. Boa noite a todo mundo aí de casa. Tamo junto, faço igualzinho, cara. Pois é, vamos aqui de caderno espiral aqui. É uma provocação pra mesa. Brasileirão 2015. No último sábado, 8 de maio, foi dado start em mais um campeonato brasileiro. O 12º de pontos corridos. E talvez o último. Sim, clamando pelos playoffs, os grandes times falidos do futebol brasileiro brigam por uma oportunidade de voltarem a serem os coronéis do futebol brasileiro. Seria um retrocesso? Seria mais audiência para os patrocinadores televisivos? Esse formato necessita de alguns ajustes, como novos horários noturnos, que eles estão sugerindo às 7h30 da noite, ser menos extenso, é muito grande, muita rodada, o país é continental. Como ficaria a Copa do Brasil, que foi um torneio ampliado aí para o ano todo? Como os jogos para exportação cogitados para domingo cedo seria uma boa realmente? Já estão fazendo os pilotos lá em São Paulo. E como são os torneios nacionais na Europa? A gente já sabe que lá os nacionais são ponto corrido, mas lá os continentes são os países são menores. E as Copas são mata-mata, igual a Libertadores aqui pra gente. E antes de tudo, assim, que eu acho que falta é o que o torcedor pensa disso tudo. É isso, tá na mesa. É isso, ponto corrido, deve acabar, não deve. Tem uma ala conservadora, tem uma ala legal, tá mais profissional, não tá. Vale a pena, não vale, precisa de ajuste. Tá na mesa. De ajuste sempre, né? A questão é aquilo que eu já falei há um mês mais ou menos, assim, há 2 meses atrás. É mera cortina de fumaça para aquilo que você me chamou a atenção, que esse processo que ele é construído. Arcaico demais e é muito incompetente, assim, né? Quem tá reclamando? Grêmio
Quem tá reclamando? O Grêmio. Grêmio que todo ano chega quase. Chega. Vasco que tá voltando da Série B. Que toma porrada todo ano e não sabe escolher presidente, né? Com todo respeito ao Silvio, cara, assim, porque quando o Roberto apareceu lá, eu falei assim, nossa, que lindo. Ele e o presidente do Palmeiras anterior, que é o Aqui em Minas também tem gente apoiando. Aqui em Minas o Atlético, também, né? Que é o time que mais ficou entre os 4 e aí... na época do playoff. Que é o time que sabe jogar mata-mata também. Tá então assim, são vários clubes, só que são clubes que o Grêmio contrata mal, segue pagando contratos assim, exorbitantes pro Kleber Gladiador, assim, que não tem vaga no time da minha rua, né? Então assim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo talvez ajustes, né? Que eu acho que é sempre importante, a gente tem que lembrar, é um país continental. Essa coisa do horário 11 horas, cara, do ponto de vista fisiológico, não sei se o nosso mestre Luciano Salles, cara, ele podia estar ouvindo a gente, né? Porque ele ia falar isso logo. Imagina jogar, cara, em Natal, 11 horas da manhã, bicho. Assim, pra quem acha que só altitude, cara, temperatura, igual ele dizia pra gente, termorregulação, faz total diferença num desempenho ótimo, assim, né? Pensando do ponto de vista, né, do alto rendimento. Então, assim... Juntando duas coisas que você disse. Com que ele no comentário ele colocou pra gente é o seguinte: os clubes os querendo fazer, são os dois coronéis que vocês citaram, Eurico Miranda e Fábio Koff, que ainda tá por trás no Grêmio, né? Então tem interesses mesmo esquisitos. E pensando assim, como torcedor, eu vejo que no campeonato, do tamanho do campeonato brasileiro, o critério de ponto corrida ele é muito justo, né? Ele evidencia o time que ao longo do campeonato teve uma regularidade. E eu particularmente eu não gosto muito de um campeonato que praticamente leva o ano todo ser decidido no mata-mata no final do ano. Agora, e a gente também tem, já que os defensores do mata-mata falam da questão da emoção, da falta de emoção, de uma certa frieza do ponto Copa do Brasil. Exatamente, então a gente tem campeonatos que resguardam essa emoção, como a Copa do Brasil e a Libertadores. Agora, eu acho que poderia fazer por fora, e eu acho que aí seria mais justo, porque tá começando a funilar, igual na Europa, só vai ter 3, 4 clubes, os pequenos estão rodando, então esse ano só tem um time do Nordeste, então poderia fazer igual eles estão fazendo na primeira fase da Copa do Brasil, uma fase antes, pro pessoal que joga nas outras regiões, pegar os campeões de cada região e colocarem eles para disputar o Brasileirão com os principais. E eu acho que deveria diminuir os times também, para ter menos rodada e o campeonato ser mais enxuto. Nesse ponto que eu queria chegar, porque cara, a questão dos times do Nordeste é uma coisa assim, não sei, acho que acabar com os pontos corridos não vai ser a solução, assim. Mas acho que a gente tem que pensar alguma alternativa. Se o campeonato nacional para ter uma presença maior desses clubes do Nordeste, do Norte, né? Se o campeonato nacional tinha que ter vaga para cada região, que seja uma cota. Acho que tem que pensar numa alternativa, porque tá cada vez mais concentrado no Sudeste e no Sul, assim, a presença dos times, né? Isso me incomoda um pouco, assim. Isso esbarra numa questão que é econômica do país, né? Que vem os times da região Sudeste e do Sul, locais onde tem mais empresas, isso é simplesmente reflexo dessa condição desigual econômica do país também. Em contrapartida, as torcidas mais fiéis estão no Ceará, que são aquelas que lotam o estádio, estão no Ceará, estão na Bahia, estão em Pernambuco, né? E assim, uma coisa que você falou também que é bacana. A quem interessa, quer dizer, quem foi ouvido, quer dizer, o torcedor no final da história, ele nunca é ouvido, né? Os interesses econômicos, televisivos, dos times, das federações, menos do torcedor. Tem um torcedor que é ouvido sim, que é aquele que detém grande poder aquisitivo e que não é exatamente o torcedor, né? Que é o espectador, que é o cara que vai, senta no lugar e reclama, tira a bandeira da frente aí. Só para fazer um contraponto na fala do Verbo, do próprio Enzo agora, essa coisa dos times do Nordeste, não à toa a Lampions League, né? Copa Nordeste, tem alcançado sucesso que nos últimos 2 anos, particularmente, com média de público altíssimo. Acho que por essa carência de um momento do futebol nacional em que o Nordeste possa ser protagonista. Eu acho que se eles começarem a continuar dando as costas para eles têm que ampliar mesmo o tempo e jogar mais essas Copas. Pessoal, 6 horas 42 minutos, vamos para um rápido intervalo, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Ritmos da Ciência. O
ponto de encontro da música, ciência e cultura. Aos sábados e domingos, às 11h15 da manhã. Uma produção do Núcleo de Apoio à Divulgação Científica em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ritmos da Ciência, você só ouve na Estação do Conhecimento. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. 6h43, estamos de volta com Óbvio Ululante ao vivo, também na internet, ufmg.br/rádio. E agora a gente confere mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Sejam muito bem-vindos! Começamos agora o programa Bola na Trave! E é semana decisiva para os times mineiros. Já saímos aqui do estúdio e vamos direto para nosso repórter Juca Tigrão. Juca, como é que está aí no treino fechado do Galo? Alô, hey. Olá, Pedro Pedroca, tudo bom? Oi, amigos do Bola na Trave, tudo bem? Tô aqui falando diretamente do treino do Galo. É que esse treino esconde... Ei, achei! 1, 2, 3, Guilherme! 1, 2, 3, Guilherme! Não entendi. Como assim, Juca? É que aqui no Galo tá rolando um esconde-esconde danado. Tá difícil achar os caras aqui, viu? Achei o Guilherme escondido atrás do Patrick. Patrick? Mas e o Marcos Rocha? Olha, o jogo ainda não acabou. Não achei ele ainda não. Mas ou ele escondeu bem igual o Guilherme, ou então ele não vai jogar. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Pois é, né, pessoal? O Guilherme, né, que teve essa recuperação surpreendente, né, pro jogo de hoje. E o Marcos Rocha que acabou se lesionando, né, TJ, Luciano? Eu só queria falar aí sobre o Guilherme. Eu acho que ele consultou, pra quem já assistiu Boleiros, o Pai Vavá. Com certeza. Foi ver Pai Vavá. Marcos Rocha tá precisando dar um pulo lá, o gênio. Eu achei que o TJ ia se redimir do Patrick, pô. O Patrick fala mal do Patrick, o Patrick foi lá e faz o gol pro Galo. É aí que tá a graça, o brilho da coisa. O Patrick gosta de me contradizer. Eu preciso falar mal do Patrick pra ele poder jogar bola. Vou cornetar ele de hoje de novo. Patrick, joga a bola! O problema do Patrick, ele tem umas entradas na diagonal que elas são legais, mas qual que é o problema? Ele sempre faz uma jogada e você fala assim, agora vai. Aí ele toma a pior decisão do mundo, que a gente chama que é o Patrick fazendo patricada, ele sendo ele mesmo. Então, mas é assim, eu acho que não dá pra gente reclamar muito de quem a gente sabe que é mais limitado, sabe? Uma coisa é a gente reclamar do Rocha que entregou uma bola que não podia entregar, verdade, né? A outra coisa é reclamar uma bola que não é da dele, ali ele patricou. Foi muito infantil aquela entregada. Influência do Patrick? Pois é, eu penso que o reserva, logicamente ele não vai ser o nível do jogador titular, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência que já sair vaiando o cara assim. Agora, pegando o pé do Patrick, é isso, ele não tem o nível técnico do Marcos Rocha, né? É difícil ter, mas ele pelo menos ele tem que jogar direitinho. Começando a se assentar. O problema não é não ter, a gente sabe que não vai ter, né, o reserva, como o tio Fio bem ponderou aqui, não vai ter o mesmo nível do titular, mas ele também não pode estar tão abaixo assim, que nesse abismo, sei lá, Everest. O Ed Carlos, ele já mostrou que dá pra ser nota 6. Sim. Júnior César mostrou Verdade. em 2013 que dá pra ser nota 6. Eu acho que o Patrick tem condição de ser isso se ele abaixar a bolinha. Não, aqui eu sou reserva de um time grande. Vamos lá, ganhar confiança e ganhar espaço. Agora jogou bem contra o Palmeiras? Eu não vi o jogo todo, eu tava em Santa Luzia. Jogou bem. Então, isso tudo o Cruzeiro também tá passando por isso, é tempo.
Exatamente. O Patrick precisa de mais tempo, mais jogos, o Cruzeiro, o elenco, tudo é isso. Agora, falando do jogo, assim, eu acredito que o Galo hoje tem uma chance, vamos colocar aí na minha perspectiva, assim, 40-60, né? 40 pro Galo, 60 pro Inter. O Inter leva um certo favoritismo pelo placar, que foi 2 gols fora de casa e joga com a torcida, mas o Galo tem uma chance razoável aí de sair com a vitória, uma vitória simples que nos garantiria enfrentar o Santa Fé novamente, né? Eu acho que o Atlético vai ser o Marcos Rocha, eles vão ser o Nilmar. Já tá um contraponto legal. Agora, eu tenho certeza, eu espero que não, eu espero que o Atlético consiga. O Inter vai segurar todo lá atrás. O Inter não vai ficar saindo de bobeira pro Atlético, não. Vai pra cima, não. Nesse ponto eu concordo com o Gino, eu acho o elenco é bom, mas eu acho que eles não vão ficar dando muita bobeira pro Atlético, não. Ele é imprevisível. Não dá pra saber o que ele vai aprontar. Assim, o cara que mudou o time para quase todos os jogos, né? Não repetiu uma equipe até agora. Deixou da Alessandro e Valdívia no banco. Quem é que imaginava pessoal, 2 craques ele deixar no banco no primeiro jogo? Só para finalizar o Galo, né, que joga às 10 horas da noite lá no Beira-Rio, um provável Atlético com Vitor, Patrick, Léo Silva, Gemerson e Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan, Dátulo, Thiago Ribeiro e Lucas Prato. Cruzeiro que entra em campo daqui a pouquinho, às 7h30 da noite no Mineirão. Também uma parada torta, né, Anderson? Pois é, eu acho, hoje é uma parada difícil. Eu acho que, assim, eu já tinha comentado, a situação não é fácil do Atlético, mas ela é até, talvez, mais tranquila nesse sentido, que tem que fazer um gol fora. 1-0, 2-1, uma vitória simples. E o Cruzeiro não pode tomar gol. É o caso de hoje à tarde, né, da Juve com o Real Madrid. Quer dizer, fez um gol, já jogou a obrigação para o outro time de fazer mais 2, né? Além do seria um 3-1, por exemplo, né? Então eu acho que a situação é difícil, um time que realmente pode levar um certo tempo, mas também tem limitações técnicas, né? Assim, acho que são as duas coisas. E por isso, sim, 2-0 para um tempo normal é muito difícil. Pode talvez conseguir 1-0 e levar para os pênaltis. Também vai matar muita gente do coração hoje. Eu ando conversando com uns amigos cruzeirenses meus, assim, que eles estão reclamando mais, que eles estão sentindo uma falta mesmo de vontade, sabe, do time. Mas a questão é falta de confiança. Eu acho que é mais falta de confiança do que de vontade. Assim, a torcida, por exemplo, eu tenho ouvido muita crítica ao Marcelo, mas a torcida não tem preservado, mas eu acho que as críticas maiores são a diretoria que contratou mal mesmo, sem ouvi-lo, né? Que foi diferente das outras 2 temporadas. Mas olhando... Então não é uma vontade, eu acho que dele, e alguns jogadores podem até ter, verdade. Mas eu acho também que, assim, a qualidade técnica de alguns... Mas olhando no papel, eu acho que, tecnicamente, o São Paulo não tá, assim, o problema do superior São Paulo do meio pra frente. Do meio pra frente, o São Paulo é um bom time, né? Excelente time. A defesa tem lá seus altos e baixos. Eu acho que... Mas do meio pra frente... Eu tô confiando hoje no Cruzeiro e no Atlético, e o Cruzeiro também... eu acho que o problema do Cruzeiro é evitar esse gol do São Paulo, porque o ataque é muito poderoso, né? Assim, até que talvez fazer, eles podem conseguir, mas o ataque a defesa não tomar, que é o mais difícil. Essa fórmula que o Cruzeiro conseguiu nos 2 últimos anos, de contratar jogadores sem muito nome dar certo, não quer dizer que ela vai ser toda hora que vai dar certo. Lógico que não. E o contrário também, por gastar uma grana no menino aí, vai começar a jogar bola daqui a um tempo. Isso que o Enzo colocou é verdade, porque o grande destaque do Cruzeiro no bicampeonato brasileiro foi o Everton Ribeiro, que foi... E o Goulart, que foi... Mas o quanto ao Everton Ribeiro foi uma contratação exigida pelo Marcelo também. Então... E agora ele já não tem tanta autonomia para contratação, né? O pessoal tá falando que o presidente do Cruzeiro tá achando que é diretor de futebol. Não são 3. Não, ele falou que ia acumular essas funções, né? E acaba que ele acumula, ninguém faz. Exatamente. E em relação ao Everton Ribeiro, ele já vinha jogando muito bem com o Marcelo no Curitiba. No Curitiba, quando o Marcelo chegou 2 vezes seguidas na final da Copa do Brasil. O Luxemburgo faz muito isso, ele é muito amigo dos caras, apesar dele ser um chato, assim. Já saiu aqui a escalação oficial, né, do Cruzeiro para a partida de hoje, com Fábio, Mike, Bruno Rodrigo, Manuel e Mena.
Williams, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e William, Leandro, Damião. Esse aí é a única alteração aí, o Bruno Rodrigo, né, o Anderson, no time que já era esperado, né, o Marcelo ainda tinha essa dúvida entre o Bruno Rodrigo e o Léo, porque o Bruno vai ser o titular do jogo de hoje. Se ele volta em forma, ele tava bem. Sim, teve muitas lesões, né, acabou ficando um pouco de fora. Lembrando, né, que o Pax já tá lá no Mineirão, acabando o programa, eu corro pra lá que a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida nas nossas redes sociais, no Twitter, @UFMG Educativa. Bola rolando no Mineirão a partir de 7h30 da noite. Pois é, né? A Sara não tá mais aqui pra falar do Coelho, né? O América Vamos salvar que jogou o América que jogou ontem, né? Empatou com o Ceará em 1-1 na Copa do Brasil. E agora tem uma parada dura, né? Na semana que vem, lá no Castelão, lá no Ceará, tem que vencer, né? Pra se classificar. Cara, esse jogo aí contra o Ceará, acho que a torcida foi em peso, que lá de casa tava ouvindo bem a torcida do América, o pessoal fez barulho. E pra alegria da Sara, o Mancini fez o gol do América aí. Não foi não. Foi o zagueiro. Sim. Ele fez contra quem? Ele fez no Brasileiro, fim de semana, contra o Bahia. Por sinal, cara, assim, o fim do jogo, o Mancini, ele foi justo, ele criticou o time do América, porque o América não jogou bem ontem. O América não jogou bem ontem. Entrou bem um pouco do segundo tempo, criou muita chance, né? Mas não jogou tão bem assim. Nos primeiros 10 minutos eu achei que o Ceará ia meter uns 3 gols de então assim, o América. Agora o América tá com um grupo interessante, assim, tá com um grupo legal que eu acho que dá pra subir esse ano. Só pra pirraçar a Sara, esse barulho da torcida que o TJ escutou era da torcida do Ceará. Olha só que maldade, hein? Eu ouvi na entrevista ontem, eu só achei estranho o Givanildo reclamar de tempo pra treinar. Ele ficou quase um mês. Um mês treinando o time e reclamou de tempo pra treinar. 4 dias. Como a Sara lembrou aqui várias vezes. Exatamente, né? Ele ficou treinando só no Totó Gaúcho, né? O problema talvez tenha sido essa concentração aí no Totozinho. Só pra finalizar o América, lembrando que o Coelho volta a jogar no fim de semana contra a Luverdense, no sábado às 21 horas lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, na segunda rodada da Série B. Agora 6h54. Desliga não. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De 18 a 24 de maio acontece a 13ª Semana Nacional de Museus. Com o tema Museus para uma Sociedade Sustentável, instituições museais de todo o país oferecem uma programação especial com mais de 4.500 atividades, como exposições, shows, palestras, oficinas e muito mais. Confira a programação no site www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Você está ouvindo Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Frase do dia. De volta pro último bloco do Óbvio Ululante de hoje com a frase do TJ. Vamos lá, TJ. Então, Rafael, querido ouvinte, aquele beijo no cérebro que eu não mandei ainda hoje. A frase do dia hoje não vem de uma pessoa, mas vem de uma instituição. Porque na semana passada um dos assuntos mais abordados por parte da mídia foi o protesto de uma das torcidas organizadas do Palmeiras, a Mancha Alviverde. Durante o jogo contra o Atlético pela estreia no Campeonato Brasileiro no último sábado, a torcida permaneceu calada em manifesto contra os preços dos ingressos e o reajuste no Avante, que é o programa de sócio-torcedor do Palmeiras, praticados pela diretoria do clube paulistano. Essa atitude da torcida organizada gerou revolta. Segundo algumas notícias, vários torcedores presentes na arena, né, do clube, arena entre aspas que eu coloquei aqui, chegaram a vaiar a torcida organizada por causa dessa postura. E então eu fui pesquisar na página do Facebook da Mancha Verde. Entre os comunicados da torcida sobre o protesto, há uma publicação com uma foto em que é uma faixa, aí eu acho que ela está acima das bilheterias do estádio, com a seguinte frase, abre aspas, o ingresso mais caro do Brasil. E depois vem, né, nessa publicação, vem a nossa frase do dia, que é a seguinte, abre aspas, estádio de futebol tem lugar para todas as classes sociais,
futebol também é do povo, fecha aspas. E um pós-scription aqui, que a torcida já colocou outra publicação, falando que para o jogo contra o Sampaio Correia, a bateria vai voltar a apoiar o clube, pois ela entende que os preços praticados para esse jogo são os mais justos, que são R$40 a inteira, R$20 a meia e o preço máximo de R$100. Tem que pagar o Paulo Nobre, eu já te falei. Bem lembrado, né? Foi no primeiro do hat-trick do Anderson. Cara, o futebol brasileiro, depois dessas construções de estádio aí, tá caminhando pro que aconteceu na Europa. Tá elitizando. Então, o Luciano falou, o cara é espectador, ele não é torcedor. E é esse cara que tá indo lá. O cara pobre, ferrado, ele vai assistir no boteco tomando cachaça. Ele não vai ter mais esse direito aí, torcer, não. O cara que ama o time de verdade. A concepção é mais... Isso é péssimo, eu apoio esse protesto da Mancha Verde. Da Mancha Verde tinha que fazer isso mesmo. E é mais do que ser considerado como espectador. Agora a lógica é do consumidor. Sempre são chamados de consumidor cliente. Só rapidinho, quando a frase fala o futebol também é do povo, como a gente mudou, né? Porque antes era o futebol é do povo. É do povo. Agora também é do povo. Pessoal, 6h58, nosso tempo tá estouradíssimo aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Velber, valeu mais uma vez pela presença, cabeça, conteúdo. 2h45 no Expresso, de segunda a sexta. Valeu, pessoal. Valeu, tio Phil. A volta do tio Phil. Traz esse cara mais aqui, velho. Pelo amor de Deus, ele é bom demais. Aqui rapidinho, tem uma moça aqui que quer mandar um abraço pra uma cidade. Ah, sim. Uma vacaia, não? Portugaba. Pessoal, 6h58. Valeu pela presença. Muito obrigado também a você, ouvinte, que ficou ligado aqui com a gente. Voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 6h da noite. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. E a gente fecha com o Martinho da Vila. Já fiz promessa. Eu já fiz promessa e é pra vencer, nós vamos vencer.